Olá, alunos do segundo ano. Estamos retornando à nossa aula, né, na semana seguinte. Estamos agora na apostila em sala de aula e às segundas-feiras a gente está trabalhando com dicas de gramática, tá bom? A segunda-feira agora é gramática quase que referente a que tem na apostila, mas de um modo com dicas para o dia a dia, tá bom? Eu trabalhei segunda-feira os verbos ver e ir, porque a matéria do segundo ano é verbo, né? Quando é que a gente usa o verbo ver e o verbo vir? Porque são verbos que causam muitas dificuldades para qualquer um, tá? Que não tenha tido contato ainda com verbos, tá? Dicas para se escrever melhor, como a domicílio, não em domicílio, né? Ó, daqui a pouco, utilizando o verbo haver, coisa que não pode acontecer, e sim daqui a pouco. Tá bom? Entre eu e ele, não. É entre mim e ele. Então, são dicas assim que eu tenho levado para a sala às segundas-feiras, mas sempre referente à classe gramatical, que é trabalhada na gramática às quartas-feiras, tá bom? Nós trabalhamos também o que? A reforma ortográfica, o antissocial separado por hífen, e agora com a nova gramática, o antissocial dobrado o S, tá? E também o que? Dicas para você não ficar repetindo palavras no seu texto. Como é que você pode substituí-las? Através de sinônimos, dos hiperônimos e dos hipônimos, tá? Isso são coisas muito interessantes, porque o texto fica mais elegante e mais leve, tá bom? Também assim, ó, eu falo assim, ó, eu quero ver, eu quero vir, com o verbo vir, né? Ó, você quer ver, você quer vir. Não, então é o verbo vir, tá? Então é verbo ver e vir. E olha só, se vocês puderem entrar em contato com os alunos que estão frequentando a aula, vocês peçam que eles mandem para vocês print, porque esse tipo de gramática eu vou pedir na prova bimestral, tá certo? Assim, ó, aula dada, aula cobrada, tá bom? E isso é importante para vocês, tá? Ao total foram 6 ou 7 exercícios dessas dicas de gramática para vocês ficarem por dentro, então, tá bom? Aí, terça-feira, nós trabalhamos literatura. A literatura nós começamos agora com parnasianismo, tá? O parnasianismo para o segundo ano, né? Olha só, segundo ano, parnasianismo, é uma matéria assim, ó, ela vem o quê? Para combater, né, o excesso, o subjetivismo do romantismo, tá bom? E ela vem na sequência de quem? Ela vem na sequência do realismo e do naturalismo, tá bom? O realismo e o naturalismo também combateram o subjetivismo do romantismo, né? E por consequência o parnasianismo, que é uma escola literária essencialmente poética. Ela também vem falar do combate ao excesso de sentimentalismo, né? A característica principal do parnasianismo é o que? A arte pela arte, né? O cuidado com a forma, a escolha quase que assim, procurando no palheiro mesmo a palavra exata, as sílabas perfeitas, né? Então, quando você lê uma poesia, e também o que? Há muita objetividade e muita descrição nas poesias parnasianas, tá bom? E esse parnasianismo, ele veio logo na sequência do natural, ou mesmo que concomitante, né? No final do século lá, do século XIX, né? Em pleno final do segundo reinado, né? Uma pré-Primeira Guerra Mundial, a burguesia estava em ascensão na Europa, em especial a França que agora do parnasianismo ela vem como centro de referência das artes, tá bom? E olha só, é o período da Belle Époque, onde a burguesia está em ascensão.
tá? Então trabalha-se a Belle Époque, a Arte Nouveau, a arquitetura, tá bom? Nós falamos também das arquiteturas dos três principais teatros municipais do nosso país, que foram quase que construídos ao mesmo tempo, o de Manaus, o Teatro Municipal de São Paulo, com o do Rio de Janeiro, com aquela mesma arquitetura, os três têm o mesmo tipo de arquitetura vigente da época. E isso você encontra lá na sua apostila a partir da página 30, tá? Se você seguindo, você vai conseguir entender direitinho o parnasianismo. E tomar cuidado que em páginas que você vai lendo assim, você encontra as características do parnasianismo, viu? Essas características, elas são importantes que vocês se preocupem, porque é o modo que você tem para você entender a matéria, tá? Procurem para vocês verem. E nós trabalhamos também dois autores já. Nós trabalhamos o Alberto Oliveira, que ele trabalha pelo descritivismo. As poesias descrevem o quê? Descreve uma estátua, né? A Vênus, eles descrevem um vaso grego, tá? Então é sempre assim que você vai ter que pensar sobre a poesia parnasiana. É a arte pela arte. A forma principal da poesia parnasiana é o soneto, né? Os versos são o que? Decassílabos, são os alexandrinos. Então, tem que tomar cuidado na hora de você ler uma poesia parnasiana para você poder entendê-la. Dá um pouquinho de trabalho, mas você vê muita beleza nessas poesias sim, tá bom? Então nós já vimos a segunda-feira, que foi a parte das dicas de português, também sempre relacionado com o verbo, que está sendo estudado na apostila agora, a 8, né? E agora vocês estão na sequência das aulas de literatura e na quarta-feira, tá? Nós trabalhamos com o quê? Com português. Aí nós trabalhamos o quê? Verbos. Mas que tipo de verbos? Nós vimos o quê? As vozes verbais, já vimos, né? Depois nós fomos ver o quê? Os verbos auxiliares, tá? E sempre assim, olha só, sempre na sequência, você vai... se você for lendo a matéria, você entende, porque é matéria para ensino médio mesmo. Então, olha só, o verbo você encontra os verbos auxiliares na página 18, tá? E o gerundismo, tá? Foi bem esclarecido o gerundismo. Não há que se criticar o uso do gerundismo. O que a gente tem que fazer é evitar os gerundismos, tá certo? Evitar, mas ele é aceito dentro da nossa gramática, tá bom? Como a gente vê, e só para dar uma dica, esse gerundismo, ele é muito utilizado pelo pessoal que trabalha em telemarketing. Vou estar enviando, sempre é o quê? Um verbo que é declinado, o segundo verbo ele é no infinitivo e depois o verbo principal que vai estar o quê? No particípio. Tá? Então, isso que é o gerundismo que você encontra na página 18. E o verbo auxiliar, você encontra na página 19, tá? Trabalhamos essa parte, creio que também não ficou nenhuma dúvida, né, dos verbos auxiliares, do gerundismo, as vozes verbais que nós trabalhamos anteriormente também, porque a matéria de verbo ela vai na sequência. E seria bom também que vocês trabalhassem a parte dos exercícios, tá? Peçam nas páginas subsequentes, essa parte do exercício é o para construir, tá? Você encontra próximo dessa matéria aí, facinho de você encontrar. E lá também é trabalhado as vozes verbais, tá? Você não vai ter dificuldade em trabalhar. Com relação à aula de interpretação de texto, que é às quintas-feiras, olha só, nós estamos trabalhando a interpretação de texto, nós trabalhamos hoje lá assim no segundo ano, ó, na apostila, a página 18 e 19. Nós trabalhamos nas questões que nós conseguimos interpretar, porque a gente trocou muita ideia, uma aula só, foi a questão 1, 2, tá bom? Então, para praticar, na página 18 e 19 de produção de texto, tá? Que é a aula de quinta-feira, nós trabalhamos interpretação, o texto era um pouquinho...
maior do que o normal, nós fomos lendo o texto, fomos comentando, depois fizemos interpretação. Aí tinha um outro texto, fizemos leitura e interpretação, tá bom? Então, alunos do segundo ano, peça para os alunos que participaram das aulas, se possível, mandar um print para vocês, do que vocês precisarem, tá? E também, acessem essas páginas da apostila que a professora indicou para vocês, que vocês vão se inteirar direitinho do assunto, tá bom? E até a próxima semana com mais aulas da semana vindoura que virá, tá?